alguns mistérios que envolvem o cordeiro. Primeiro, lá em Êxodo 12, 7, diz: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras na vega da porta, nas casas em que o comerem. Então os irmãos já sabem o que aconteceu lá no último dia na saída do Egito, no último dia, um dia antes, quando houve ali naquele dia, o cordeiro era morto e foi passado nos umbrais das portas, o sangue foi aspergido como uma identidade. O anjo da morte iria passar, iria matar todos os primogênitos, não somente dos homens, mas também dos animais. Mas na casa em que o sangue estivesse aspergido nos umbrais das portas, então o que acontece? O anjo passaria por cima e não entraria naquela casa. E quando nós pensamos nisso, queridos, quando Jesus morreu, quando o cordeiro foi ao sacrifício, então o que acontece? Ele aspergiu sobre os umbrais dos nossos corações o seu sangue. E agora, queridos, somente se você permitir, o diabo pode tomar a tua vida, pode pegar a tua vida, pode trazer danos à tua vida. Por quê? Porque a marca do sangue está em nós. A marca do sangue, ela está em nós. Aleluia. Então a primeira coisa que nós podemos ver acerca do mistério do cordeiro é o valor do sangue. O sangue era um sinal o sangue do cordeiro era um sinal de obediência a Deus e de que um substituto morreu em lugar do primogênito. Sabe, em toda a casa tinha que morrer alguém. Tinha que morrer alguém em toda a casa. Mas aí o cordeiro, ele assumiu a morte do primogênito daquela casa. Alô? Em Levítico capítulo 17, 11, a parte A, diz que a alma da carne está no sangue. A alma da carne está no sangue. Portanto, o cordeiro teve que morrer. O cordeiro vivo não salva. O cordeiro vivo só vira carneiro. Mas ele não tem essa propriedade de salvar. Lá no Egito, o cordeiro foi morto e trouxe salvação para aquela casa. Alô? Trouxe salvação. Então o cordeiro precisava morrer. Quando nós pensamos assim, queridos, nós gostaríamos de ver algumas coisas com os irmãos acerca do que não nos salva. Algumas coisas que são muito parecidas, mas não nos salva. Os ensinamentos de Cristo são bons? Sim ou não? Mas não nos salva. Os ensinamentos não nos salva. Nos dá instrução, nos mostra o caminho. A santidade de Cristo nos salva? Não. Porque Ele é santo aqui na terra como é santo no céu. Ele não precisava vir à terra para ser santo, porque Ele já era. Alô? Não somos salvos por termos simpatia por Jesus. Mas tem tanta gente que simpatiza. Eu gosto muito de Jesus. Eu já recebi Jesus. Já mesmo. O que você fez? Não, eu só recebi. Mas nada assim. Não. Eu tenho. Tem. Mas nunca confessou, nunca se arrependeu, nunca mudou de vida, nunca houve a metanoia, nunca houve a mudança de mente, mas ela diz que é do Senhor. Diz que é do Senhor. Então, simpatia
a Cristo também nos leva à salvação. Por incrível que pareça, o sangue na bacia também não salva. Já pensou se tivessem simplesmente matado o cordeiro e deixado o sangue na bacia sem passar nos umbrais das portas? O que teria acontecido? Aquelas casas teriam sido invadidas pelo anjo da morte e os primogênitos teriam sido mortos. Sim ou não? Então o sangue na bacia também não salva. Sabe, queridos, quando nós pensamos no sangue na bacia, é como se a pessoa ela fosse meramente um religioso. Eu sou muito religioso. Eu me lembro de uma certa vez, estava no avião, e estava um senhor do meu lado, e do lado dele uma senhora, com um livro bem grossão, com uma imagem assim, e ela, todo o tempo com um texto, e ela lendo aquele livro, e eu perguntei, era a esposa dele, falei para ele, a sua esposa? Ele disse, é. Ele disse, estou admirado com quanto ela é uma mulher religiosa. Ele disse, ela é muito religiosa. Ela é muito religiosa. E ali foi o momento para a gente começar um bate-papo. Foi a deixa que eu precisava para falar de Jesus para aquele casal. Mas sabe, queridos, a mulher era tão religiosa que ela não deixava de fazer nenhum ato da igreja da qual ela fazia parte, tá? As romarias, as penitências, essas coisas todas. E até o momento em que eu, com muita cautela, com muito jeito, falei para ele que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente o sangue do Cordeiro pode trazer salvação. Aleluia. Então, queridos, não adianta fazer romaria. Às vezes a gente viaja para Boa Viagem e passa Canindé a metade do caminho, e quando chega nessa época, acho que é época de setembro, mas é uma multidão de gente que vai a pé, e tem gente, queridos, é um negócio tão louco, tem gente que vai descalço, sabe, é uma loucura. Aí quando chega, às vezes sobe de joelho, aquela quantidade enorme de degraus, é um negócio, sabe, e tudo isso na intenção de quê? De ser agraciado, na intenção de receber algo de Deus, uma porção especial de Deus, mas isso não funciona. Alô? Pastor, mas ler a Bíblia funciona. É maravilhoso ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, temos que estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, mas só a Bíblia não salva. Então, queridos, não adianta apenas cumprir rituais, sabe? Mas eu cumpro todos os rituais, eu cumpro tudo, eu cumpro todos os mandamentos. É o que aquele jovem falou. O que me falta? Eu tenho cumprido tudo. É? Então faz o seguinte, vende tudo que tem e dá aos pobres. Por quê? Porque ele olha o coração. Ele não falou isso como se generalizando todo mundo que tivesse alguma coisa tinha que vender e dar aos pobres, não. Mas naquele caso específico, Jesus estava vendo o coração dele. Então ele era um homem muito religioso, uma pessoa que cumpria muito bem os atos religiosos, mas não era suficiente. Os profetas de Baal, meu Deus, eles acreditavam por alguma razão que aquele ídolo, que Baal, daria algum resultado na vida deles. É por isso que enquanto Elias é eles são 450 e vão ali uma espécie de torneio
para ver qual é o Deus verdadeiro. Os 450, a fidelidade, a crença dos 450 não mexeram em nada, mas a fé de um homem, a fé de um homem, a fé era tão grande que ele disse assim: faz o seguinte, joga água aí. Fez rego ao redor do altar, joga água, encheu de água, e agora ele clama fogo do céu. E sabe o que é interessante? É que Deus responde. Aleluia. Então não adianta só cumprir rituais. Quantas crianças foram sacrificadas a Moloque? Mudou alguma coisa? Mudou. As crianças morriam. Terrível. A dor que gerava na sociedade por crianças que eram oferecidas a Moloque. Por isso, queridos, o que salva é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é Jesus o seu sacrifício, o sangue derramado, esse sangue que vem sobre nossa vida, esse sangue que não é um sangue qualquer, não é um sangue comum, não é um sangue, sabe, é o sangue do Cordeiro de Deus, aquele que vem, que se faz homem, como diz lá em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, sabe, é esse o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, é aquele que é rei e se torna servo, é aquele que é Deus e vira gente. Alô? E vai viver no nosso meio como gente, como sendo uma pessoa normal.